entrar. Tivemos aí uma pequena queda aí, não consegui adicionar a Vanessa, mas faz parte, o ao vivo é assim mesmo. Vamos esperar ela entrar, vamos esperar o pessoal entrar. Vamos lá, que o Instagram ainda está anunciando as pessoas que nós estamos aqui. Vamos ver se agora dá certo, hein, meu povo? Tem que dar certo. A gente não vai sair daqui sem discutir o nosso assunto, não. Rede social tem dessas coisas, é normal, é convencional. A gente não vai desistir de dialogar, de ampliar a nossa discussão, como esse é o nosso compromisso aqui. Deixa eu fazer um teste, então, enquanto isso. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou adicionar para ver se ele consegue entrar. Acho que ele não vai aceitar, não. Ah, a Vanessa chegou. Vamos lá, Vanessa. Deixa eu ver se agora eu consigo te adicionar. Venha. Recebeu meu convite, Vanessa? Ah, agora sim! Agora vai dar. Vamos ver. Sabia que ia dar, eu sabia. Agora deu. Tivemos nossos percalços iniciais, mas isso é absolutamente normal. Não tem Normal. problema. A gente não pode desistir. A gente é brasileiro, poxa. Brasileiro não desiste agora, nunca. A gente não agora vai deu desistir. certo. Vamos lá. Então vamos lá, então, pessoal. Bom, deixa eu fazer uma introdução inicial que eu já tinha feito antes, mas eu repito novamente, não tem problema. O que eu estou falando para vocês? Bom, essa é a primeira live aqui no perfil do SS Parecer Social, tá? Por que, Lívia? Nossa, primeira live no SS, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu tenho um outro perfil no Instagram também, que está aqui na bio, inclusive deste Instagram do SS Parecer Social. Só que no outro perfil eu discuto, trago discussões voltadas para crianças e adolescentes. E é o meu perfil também mais de cunho pessoal, né? Então, eu estou com 2 perfis no Instagram, 2 perfis com centralidade de debate diferenciadas. Por que você resolveu falar sobre parecer social? Vou dizer para vocês. Antes, eu tinha apenas a prática profissional na minha frente. Eu parei de trabalhar durante um tempo para poder me dedicar ao mestrado. E no mestrado, eu escolhi como metodologia pesquisar processos judiciais, envolvendo crianças e adolescentes, que eu gosto muito dessa área, e a minha área delimitada, na verdade, é violência sexual contra este tipo de público. E aí eu escolhi analisar processos judiciais e lá eu me deparei com algumas questões que a gente vai estar discutindo aqui, mas a principal delas era um relatório meu, que eu elaborei há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu fiquei perplexa com o que eu escrevi. Então eu saí do rol da prática, fui só para a teoria e agora está na hora da teoria com a prática. Então a gente acaba se surpreendendo como que a gente erra, né? E eu não percebia que eu errava, não. Então eu falei, eu vou aproveitar esse momento de posicionamento digital da galera, que tem muitos assistentes sociais se posicionando nas redes sociais, assim como a Vanessa. A gente se conheceu exatamente por conta disso, né? Estamos estabelecendo esse network aqui, porque eu estou me posicionando, a Vanessa também está se posicionando. Então, eu falei, vou criar um perfil no Instagram e vou ficar falando um pouquinho a respeito desse instrumento técnico. E aí, gente, como que a Vanessa a gente se conheceu? A gente se conheceu no outro perfil. A Vanessa ela trabalha em unidade socioeducativa, ela, além de perita, como eu divulguei para vocês no convite da live, ela também é assistente social no ramo, né, no rol da socioeducação. E lá no outro perfil que eu falei para vocês, eu discuti sobre medida socioeducativa, adolescente conflito com a lei. Foi no rol desse tema, né, da socioeducação de uma forma geral. E aí a Vanessa participou de uma live minha, né, como ouvinte. Aí eu gostei muito do jeito dela, da participação dela. Falei, quero conhecer essa assistente social posicionada. Aí chamei a Vanessa para poder participar de uma live comigo sobre o tema socioeducação. E aí, como ela tem essa atividade de perita e também de assistente técnico, ela vai explicar um pouquinho para a gente a diferença entre as duas funções, que são atividades autônomas no ramo do serviço social. Então, eu falei, vou chamar a Vanessa, então, como já temos experiência de live, vou chamar ela para mais uma live comigo. Bom, Vanessa, sem mais delongas, por favor, quero que você se apresente. Aliás, deixa eu me apresentar também primeiro, né? A gente sempre faz isso. Então, eu sou Lívia, sou assistente social, tenho 10 anos aí de atuação profissional na praça
Já falei muito sobre mim aqui também, depois vocês vão vasculhando aí o perfil aqui no Instagram, por que que eu criei esse Instagram e tudo mais para quem chegou depois da live, tem muita informação aqui. E adicione também a assistente social Vanessa, que ela tem muito material lá no perfil dela de divulgação para vocês. Agora eu quero que você se apresente, quem é você, e fala um pouquinho, Vanessa, dessa atividade autônoma que muitos profissionais não conhecem. Eu, particularmente, por não ter um banco de peritos aqui no meu estado do Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, eu também tenho algumas dúvidas em relação a essa atividade de perícia. Então, você vai sanar várias dúvidas aqui hoje sobre isso. Muito boa noite, minha querida, e desde já, obrigada mais uma vez por aceitar esse convite. Boa noite, Lívia. Pois é, tá uma surpresa para mim, né? Não sabia que no Espírito Santo não tinha essa banco de peritos, né? Aqui em Santa Catarina tem muito grande, até a concorrência é enorme aqui em Santa Catarina. É cada vez maior até o banco de peritos. Cada vez maior, cada vez e o mais pessoal sabia? E o pessoal Oi? sabia ou eles estão... e os assistentes sociais sabiam ou eles estão sabendo muito por conta dessas divulgações de vários profissionais que saem trabalhando como autônomos hoje em dia? Ou não, era algo corriqueiro já? Eu acho que estão sabendo mais por conta dessa divulgação, porque cresceu muito, né? A gente vê muito agora. Eu, particularmente, assim, eu já sabia, mas eu não. Assim, eu sabia, mas não muito. Não de uma forma muito aprofundada, sabe? Eu sabia, mas não. Sabe, daquele jeito lá, assim. Sempre quis trabalhar na área assim, de perita, porque eu sempre quis ser do TJ, mas eu não tinha esse conhecimento assim que eu tenho hoje. Mas eu acho que do ano passado, eu acho que de 2020 para cá, eu acho que começou a crescer muito, assim. Cresceu a divulgação no Instagram, né? Começou a crescer muito. Foi aonde as pessoas, os assistentes sociais começaram a ficar sabendo mais. E o banco de peritos começou a crescer, né? Muito. Eu acho que foi aonde os assistentes sociais começaram a se inscrever mais e começou a crescer. Então, a concorrência aqui em Santa Catarina tá bem grande. Bem grande. Não, perito não como assistente técnico não é tão grande quanto o de perito. Perito é muito maior. Assistente técnico ainda ainda é menos concorrido, né? Eu acho que os assistentes sociais ainda têm mais receio, né? De trabalhar nessa área de assistente técnico, porque eu acho que ainda é mais complicado, né? Tem que se posicionar mais, tem que meter mais a cara para ser assistente técnico. Eu acho que sim. Acho que é mais difícil. Então vamos lá. Então vamos explicar então para as pessoas, que tem alguns aqui que não sabem muito sobre isso, tem algumas pessoas que são do Espírito Santo também, que estão assistindo a live, ou que vão assistir a live depois. E quem sabe um dia, né, no estado do Espírito Santo, abre o banco de peritos, que o pessoal está precisando, o pessoal está reclamando demais da sobrecarga que está acontecendo no judiciário, e para os CREAs, que não tem nada a ver com isso, porque CREAs, sistema de justiça, não é função, convenhamos. Mas qual é a diferença entre perito e assistente técnico? Começando pelo perito, Vanessa. Perito social. O perito, ele é de confiança do juiz, né? Ele é os olhos do juiz lá na casa da pessoa. O juiz nomeia um assistente social, falando do assistente social, né? Que daí tem perito, tem psicólogo, tem outros profissionais, né? Mas falando do assistente social, ele é os olhos do juiz. Então, o juiz nomeia um assistente social para fazer o estudo social. E o perito, ele tem que ser imparcial, né? Ele faz a visita na casa das partes. No caso, aqui em Santa Catarina acontece muito, eu não sei. Aí em Espírito Santo não tem, né? Mas acredito que deve acontecer. A assistente social do judiciário, ela faz o estudo social na comarca onde ela trabalha. E se a outra parte não é da comarca, é mandada a carta precatória, né? Sim. Aqui também deve ser assim, mas acontece muito também do juiz mandar a gente fazer, por exemplo, em outra comarca, assim. Mas a gente não deve fazer, né? Você fala de cidade ou de estado? Porque, por exemplo, aqui não tem banco de perito. O que acontece? Ah, não. Aqui não. Aqui tem comarca que atende várias outras comarcas. Você vê a sobrecarga de trabalho. Não, também, mas aí eu nem vou entrar nem vou entrar nesse... Porque daí eu acho que é uma outra conversa, né? Eu acho que nem deveria entrar nesse assunto. Mas, enfim, o perito é de confiança do juiz, né? O juiz vai nomear o perito assistente social. Quando a comarca não tem assistente social ou está sobrecarregado, enfim, ele nomeia o assistente social, ele faz o estudo
E o assistente técnico, ele é contratado pela parte. Ele é contratado pela parte, ele é pago pela parte. Então, ele pode ser parcial, né? Ele pode, deve ser parcial, mas ele também pode ser imparcial, pode entrar em contato com a outra parte, ele pode, enfim, pode entrevistar a outra parte, ele pode entrevistar testemunhas, ele pode entrevistar quem ele quiser. O estudo social dele, não, o estudo social, que daí, no caso, o perito a gente chama de laudo, e o assistente técnico é relatório social, né? Tem essa diferença, mas ele tem o mesmo peso. Então, o juiz tem que considerar do mesmo jeito, da mesma forma, e pode ouvir testemunha, pode pegar provas, tem essa diferença. Não sei se eu consigo explicar bem, assim, se tu entendeu. Mas, enfim, o perito, ele é de confiança do juiz, e o assistente técnico é contratado e pago pela parte. Aí, o perito, ele é feito... a gente se cadastra lá no site do TJ, né, a JSC, e o assistente técnico daí só tem que ter a carteirinha, tá tudo em dia certinho, e é contratado pela parte. O perito, então, ele é totalmente imparcial, o assistente técnico não, é como se ele fosse, entre aspas, um advogado também, porque ele vai estar defendendo o interesse da sua parte. Interesse da parte, isso. Aí Tá. pode ser contratado desde o começo do processo para auxiliar o advogado, pode fazer ali os quesitos, ele pode participar ali do momento que o perito... Eu não gosto dessa parte, assim, porque eu acho que é muito... Eu não me sentiria bem, eu quanto perita, tendo assistente técnico ali, apesar de que pode, tá na lei, tá certinho, não é errado nem nada, mas assim, eu acho muito... se meter muito no trabalho do perito, mas tu pode também participar ali no momento que o perito está fazendo a perícia na casa de ambas as partes. Tu pode participar desse momento também da visita domiciliar. Pode fazer visita na casa da outra parte, pode conversar, se a outra parte aceitar, né? Pode formular os quesitos, pode participar de todo o processo, todo, do começo ao fim. Ou a outra parte também pode, ou a parte pode te contratar também só para fazer o relatório. Só para contestar o relatório do perito, se ele foi contra, se ele foi negativo para ti, se ele foi contra, se ele foi ruim, ele pode contratar só para contestar aquele relatório. Então, você já teve alguma situação onde você teve que contestar algum relatório de perito? Não sei se você sentiria assim, à vontade para falar sobre isso. Mas já aconteceu alguma situação desse tipo? Ainda não, mas em breve vou ter. Estou me preparando para isso. Nesse caso de agora, você está se preparando para isso? Já estou me preparando para isso. Vou ter já em breve, acho que semana que vem, assim, rápido. Vou ter um. Já sei, assim, daí a gente sabe, né? Que o caso é mais complicado, a gente sabe. Sim, não, então. Tanto que até no início eu falei que até eu própria, né, eu mesmo, enfim, em algumas situações do passado já fiz, né, alguns pareceres, alguns relatórios de forma errônea e equivocada. Mas quando você vai fazer ela, porque para você atuar, a primeira coisa que tem que ser feita, uma das primeiras, é a leitura do processo. Não tem como você atuar, seja como perito ou como assistente técnico, sem ler o processo, correto? Uhum. Nessa leitura, você já se deparou com alguns relatórios, com alguns laudos que foram confeccionados de forma equivocada? Você considera, porque eu vou fazer alguns comentários aqui sobre a pesquisa que eu fiz de alguns relatórios que foram sim equivocados. Mas você, na sua experiência do dia a dia, porque o meu foi pesquisa. Então, você, enquanto trabalho, não que você vá, né, vamos manter a ética aqui, porque quem somos nós para questionar? Inclusive, imagino a situação constrangedora que não foi para você, estar numa situação onde está o perito, você, enquanto assistente técnico, os dois ali em lados, não em lados opostos, né, porque o perito, ele é neutro, vamos colocar dessa forma, né? Está ali para garantir direitos. Você também, só que o direito de uma parte, vamos colocar, né? Sem hipocrisia, falando, né? Porque, querendo ou não, de certa forma, o assistente técnico acaba voltando um pouco para essa questão. Mas você já chegou... Não, né? Tem que ser. É isso aí, falar abertamente, sem hipocrisia aqui. Mas você já passou por alguma situação de que você teve ali o acesso a relatórios e laudos e pareceres sociais que foram confeccionados de forma equivocada, na sua opinião? Não só trabalhando como perito ou como assistente técnico, assim. Tanto no socioeducativo, né, trabalhando, como assistente social a gente sabe, assim, tu mesmo falou, tu quanto assistente social, tu já fez relatórios equivocados. Eu já fiz também, né, no começo da nossa atuação profissional, a gente faz muita coisa errada. Até hoje a gente faz. Só que quanto mais a gente vai fazendo relatório, quanto mais a gente vai praticando, melhor a gente vai fazendo. Hoje eu faço relatório muito melhor do que um ano atrás, por exemplo.
né? Parece pouco tempo, é pouco tempo, mas eu faço muito melhor do que um ano atrás. Só que tem profissional, assim, que avacalha demais, né? Demais mesmo, assim. Faz muito avacalhado e muito, assim, não sei se na preguiça ou na pressa, não sei, assim, tipo, não, realmente, assim, não... Sabe, assim, poderia conversar com mais gente, poderia fazer de uma forma melhor, poderia fazer mais detalhado e não faz. Não só no, como perito, não só como perito ou como assistente técnico, seja de uma forma geral mesmo, assim. E uma coisa que eu acho bem importante falar, assim, eu acredito que tem várias, acredito que tem assistentes sociais aqui escutando que queira também seguir na parte de perito, eu já falei em outras lives e volto a repetir, quem quer seguir nessa área, eu acredito, e acredito não, eu tenho certeza que se quiser seguir nessa área, tem que fazer cursos, enfim, cursos especializados aí com assistentes sociais que já seguem no ramo, sabe? Que sabem fazer relatórios, que vão te dar uma explicação melhor, não aqueles cursinhos que vão te explicar como se cadastrar no site do TJ, no site do AJSC para ser perita, sabe? Isso a gente sabe, é só entrar lá, fazer o cadastro e pronto, já se torna perito. Para ser perito é fácil, é só ter graduação, tu já pode ser perito. Não precisa ter um curso específico, mas tu tem que saber fazer um bom relatório. Até hoje eu faço, às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu... Hoje mesmo eu estava fazendo um relatório como assistente técnico, eu fiquei pensando assim, eu acho que estou fazendo péssimo assim um relatório. Porque tu tem que saber fazer, não adianta tu fazer de qualquer jeito. Então, se tu for seguir na área como perito, como assistente técnico, faça um cursinho com uma assistente social que já tá no ramo, sabe? Que vai te explicar, vai te ensinar a fazer certinho, bonitinho, que sabe fazer um relatório. Não adianta fazer com qualquer profissional que fica prometendo, sei lá, 8.000 por relatório. Nomes e Isso não pontos. existe. É, não Não, existe. inclusive, o valor, na verdade, varia de estado para estado, né? Mas o valor comparado a outras profissões é bem baixo, né? É bem Bastante baixo. baixo, né? É bem baixo. Tem que gostar. Eu gosto, eu amo fazer perícia. Porque o valor é O um valor é absurdo. irrisório, né? Tem gente que ganha 2, 3 mil por laudo, a assistente social está ganhando o quê? 300, R$ 400, 250. É porque eu gosto, a gente gosta mesmo. A gente gosta da experiência, até para crescer como assistente técnico. Porque daí assistente técnico, tu dá teu valor. Até para ter experiência como assistente técnico, tem que começar com... Eu acho que tem que começar na perícia mesmo. Mas não é... Fica prometendo mundos e fundos aí de 8.000, 10.000 pro laudo. Não existe. Sim, sim. Bom, você tocou nessa questão, né, do que você viu de relatório, você falou em relação ao fato dos profissionais não terem opinado muito, de terem feito poucas intervenções e já opinado, né, em relação a um caso, ou mais ou menos nesse sentido que você quis trazer, né? Que você já chegou a ver e tal. E também da preguiça, né? Preguiça é um complemento para você que eu já vi também. Nossa Senhora. Nossa, Porque para demais. gente para a gente poder confeccionar qualquer documento judicial que seja, a gente tem que fazer um bom estudo social. E o estudo social ele abrange vários instrumentos, né? E esses instrumentos são os recursos que os assistentes sociais têm para poder elaborar de fato um bom documento judicial, um bom relatório, um bom laudo, um bom parecer que seja. Concordo com você que você falou da questão dos cursos, a gente tem que se capacitar continuamente, porque a gente não sabe tudo. E eu vou comentar, Vanessa, algumas questões que eu também já vi. Cheguei a ver nesses relatórios que eu tive a oportunidade de estar analisando, nessa pesquisa que foi feita, e também vou falar um pouquinho sobre a prática também, eu já falei algumas coisas aqui, mas vou falar também alguns exemplos aqui do que seria exatamente algumas práticas erradas, equivocadas ou não, né? Então, por exemplo, o que eu vi também, assim como você? Relatórios que foram confeccionados com pouquíssimas intervenções, muito poucas. Eu fico pensando, como pode um profissional de serviço social, numa única intervenção, exemplo, visita domiciliar, sem fazer outras visitas, dependendo de uma demanda gravosa que seja, sem fazer algumas entrevistas, sem fazer o contato com a rede de apoio, né? Quantas políticas públicas, quantos órgãos de proteção nós temos disponíveis aí, como que eles têm coragem de opinar? Como? É uma opinião, ou sugestionar algo, ou fazer até a análise de um caso, porque nem sempre a gente precisa sugestionar alguma coisa. Aliás, antes de eu concluir o que eu vou falar, vou te fazer uma pergunta. Todos os laudos que são confeccionados, que vocês fazem, têm que trazer sugestão para o juiz? Porque é uma pessoa de confiança, certo? Mas você observa muitos, fala de você da sua prática, ou de outros laudos que você já viu, tem muitos profissionais que você observa que mesmo que não tenha certeza de algo, estão opinando? Sim, eu vejo que sim.
Inclusive, eu percebo que tem muitos laudos de assistentes sociais que não entram muito na questão social, sabe? Que tem que ser o nosso... Que é o nosso... Que entra mais na questão psicológica, por exemplo, que não tem nada a ver. Eu tenho muitos amigos advogados e advogadas, elas comentam comigo, assim, que sentem falta de laudos sociais que realmente entram na questão social mesmo. Que as ciências sociais fogem dessa questão social e vão mais na questão psicológica, assim, que não tem nada a ver. E esses Mas, profissionais, assim, elas fazem denúncia nos conselhos, porque isso daí cabe denúncia. acho que não, assim, nunca entraram nessa questão comigo. É Nunca porque isso entraram. daí tem um relatório que o Cefet divulgou uns 2 anos atrás que tem algumas denúncias relacionadas a isso. Talvez o advogado não quis, não estava interessado, mas cabe Nunca denúncia aí. entraram. Até depois que eu escutei isso, assim, eu comecei a tomar mais cuidado. Comecei a prestar mais atenção, assim, se eu tô entrando nessa questão, assim, ou se eu tô... Daí a gente começa a se preocupar mais, né? Por mais que a gente não faça, mas a gente começa a se preocupar mais. Na verdade, é porque Mas a gente não percebe. não A gente percebe. acaba indo para aquele lado e a gente não percebe que não, esse lado não é nosso, não. Esse lado é do psicólogo. A gente não percebe. Interessante. A Muito gente não interessante que percebe. você trouxe. Quando eu escutei isso, eu fiquei bem... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de momento de posicionamento de poucas intervenções, como eu tinha citado antes. Vou falar o próprio exemplo de quando eu trabalhei em unidade socioeducativa. Não sei você, na sua experiência do passado, porque hoje eu sei que você está bem mais, né? Bem mais ligado em relação a isso. Mas eu ter colocado, por exemplo, uma entrevista apenas que eu fiz com a mãe do adolescente, já vou lá no meu relatório e coloco, no relatório parecer, na verdade, que é a conclusão que eu percebo que ela é uma mãe permissiva. Como baseado em que eu vou afirmar numa única intervenção, em algumas intervenções com o adolescente, eu posso dizer, eu posso citar, mencionar que essa mãe é permissiva. Isso não é suficiente. Eu uso muito a palavra aparentemente, sabe? Aparentemente é uma mãe permissiva, aparentemente isso, aparentemente aquilo, porque não tem como. Por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente tem que fazer o plano de atendimento individual do adolescente, que é o PIA, que eu acho que aí também, né? Sim. A gente tem que fazer eu trabalho, aqui em Tubarão eu trabalho em Casep, a gente tem que fazer sei lá, em 10 dias. Então é pouco tempo. Então não tem como eu realmente, assim, como a gente tem já tem uma experiência de 4 anos em Casep, a gente meio que tem um olho assim mais... A gente percebe. Mas assim, eu uso muito a palavra aparentemente, porque realmente não tem como afirmar se ela realmente é. Mas um adolescente que já passou 10 vezes pelo CASEP, ou que já passou 20 vezes pela delegacia, tu meio que percebe que a mãe realmente é permissiva, né? Mas para tomar esse cuidado, aí eu uso muito a palavra aparentemente, é uma palavra meio um sinônimo, assim, para não pecar tanto. Mas é realmente, como tu Então, falou, é difícil. essa sugestão que você dá realmente é excepcional a gente colocar aparentemente. E aí eu reforçaria no sentido de, imagina um relatório com apenas 10 dias. 10 dias, você não vai fazer uma... Não vai. Então, não vai, mas é obrigado a fazer, né? Então, aí, esse obrigar a fazer, aí eu já colocaria meio entre aspas, porque aí no relatório, olha só, vou falar da minha realidade aqui, a minha realidade, né, do Espírito Santo, uma unidade cheia de adolescentes, a maioria das unidades socioeducativas estão o quê? Lotadas. A pandemia deu uma esvaziada aí, mas como a pandemia está sanando, daqui a pouco vai voltar a encher de novo, infelizmente. E aí a gente vai entrar aqui numa discussão de políticas públicas que não são eficazes, não são protetivas, garantidoras de direito e tal. Aí já pode o foco da nossa live. Mas aí, o que acontece? A unidade está lotada, você tem só 10 dias, você não vai conseguir fazer um estudo social de fato assertivo. Então seria interessante, uma coisa que a gente estava fazendo na unidade que eu trabalhei, é você sinalizar. É você se respaldar. Você colocar, olha, muito pouco tempo, não foi suficiente para fazer isso, isso e isso. Precisaríamos ainda fazer entrevistas, precisaríamos ainda fazer visita domiciliar, não foi possível contar com a rede. A gente justifica. Porque quando a gente põe, aparentemente, até assim, tá? Não coloca você numa situação antiética. Não te coloca. No entanto, eu, por exemplo, Lívia, acho que eu colocando Lívia, Gaspar, assim, social colocando, eu me colocaria num viés muito assim, irrisório, muito errôneo no sentido mesmo de opinar em relação a algo, por conta da realidade que eu vivenciava aqui. É muito pouco tempo pra gente. Esses operadores de direito, esses tempos que eles dão para confeccionar isso tudo, por isso que eu acho que para pegar a perícia, realmente o profissional tem que ter tempo mesmo de verdade.
Geralmente o tempo que vocês têm de 10 dias é na sua ubicação, mas como perita, quanto tempo te dão, geralmente, nos seus laudos, para você fazer o estudo? 30 E a dias. perícia? 30 30 dias. dias. E aí você só vai pegar se você puder. Então você pode negar se você quiser, tranquilo. Só que já na sua surrogação você não pode ser obrigada. Aí a gente tem que ir para outros mecanismos para a gente não errar no nosso relatório. Muito Diferente, são interessante. duas situações diferentes. Sim, completamente diferentes. E realidades que a gente precisa, querendo ou não, tomar cuidado. Se tem esse exemplo... Na perícia, tu vai ver aquela situação, uma situação pontual que o juiz pediu, né? Por exemplo, é um processo de regulamentação de guarda, por exemplo. Ele vai ver como está a criança naquela situação, por exemplo, como está a criança sob a responsabilidade da mãe. Né? Um exemplo. Como que a criança está, se as visitas estão sendo cumpridas, essas coisas assim. Então é uma situação bem pontual, né? Questão de guarda. Claro que tem umas questões mais graves, mais complicadas, mas em questões assim, mais pontuais, daí seria uma perícia mais, entre aspas, mais fácil de fazer. Né? E se você percebeu na sua pesquisa documental que tem coisas ali que, caramba, ninguém viu. Um exemplo, parece um absurdo, mas acontece. Pelo menos não. Nossa, tem relatórios que eu vi assim que, cara, não tinha praticamente nada ali. Nada de estudo social, era prova mesmo. É tudo voltado para questões assim, de comportamento e tudo mais. É bizarro. Mas, assim, se você percebe que está faltando coisa ali, nossa, gente, precisa fazer estudo social ali. Tanto que tem até processo que eu vi que o próprio juiz falou, peraí, já tem 3 anos que o relatório estava, melhor, desculpa, que o processo estava andando, e a juíza falou, não tem nenhum processo, um estudo social aqui nesse processo. Não tem nada aqui. Então foi lá e pediu a equipe multidisciplinar para poder fazer o estudo social. Quando você percebe que tem alguma coisa assim, você fala, cara, ele foi pontual. Mas eu posso ir além, eu posso fazer um estudo mais incrementado. Você faz, não é permitido, e a gente tem autonomia, né? Mas na perícia, como que isso funciona? Não, eu faço. Não, claro, assim, não sei até que ponto tu quer dizer, assim, mas eu faço. Então, o juiz te deu uma solicitação X, quero ver como é que está essa criança com a mãe, ponto. Mas se você percebeu que ainda falta informações nesse processo, que você, enquanto profissional, ainda precisaria, né, analisar, ter mais contato. Se é uma família, se ela for mais humilde, é acompanhado pela rede de apoio, pelos órgãos de proteção, fazer o contato com esses órgãos, fazer visitas institucionais. Então vai além, né? Um estudo amplo. Sempre faço. Assim, como eu comecei a fazer perícia na pandemia, eu não cheguei a fazer nenhuma visita institucional, só contato por telefone. Sim. Contato por telefone, mas sempre fiz. Pra escola, principalmente pra escola, que daí a escola eu sempre peguei processo de guarda, assim, na perícia, sempre de guarda. E regulamentação de visitas, então eu sempre fiz contato com a escola, que daí é a ponte com a criança, né? Sempre vai ver como a criança é escola, sempre. Então eu sempre fiz, nunca deixei de fazer contato com a escola, principalmente. Porque nem toda família é acompanhada por CRAS ou CREAS, né? Nem toda, mas toda criança tá na escola. Então contato com a escola eu nunca deixei de fazer. Sempre fiz. Show. Nessas situações, Vanessa, é interessante que você pontuou pandemia, né? Os desafios que nós temos de fazer valer os instrumentos do serviço social na nossa atuação profissional, principalmente as visitas institucionais e visita domiciliar. Cara, como é que faz um laudo sem ir a campo, assim? Eu não consegui deixar de fazer visita domiciliar na pandemia. Não consigo fazer laudo sem visita domiciliar. Não me sinto segura para fazer, principalmente envolvendo criança, eu não consigo. Eu sei que tem assistente social que não fez. Tem assistente social. Tem um município aqui em Santa Catarina, inclusive, conheço psicóloga, que é perita há 5 anos e nunca fez uma visita domiciliar. Nossa senhora, e como é que ela opina? Tudo bem que psicóloga é diferente do assistente social, mas é isso que eu ia mesmo falar assim, agora. Será que ela... o cenário muda completamente? Não, o cenário muda completamente. Quando tu vai fazer uma visita domiciliar na residência da pessoa e tu chama a criança para conversar no teu consultório. Mas, enfim, é diferente do assistente social. Mas
nunca fez uma visita. E Nossa, já conheço corajosa, hein? já conheço psicólogas que sempre faz a visita com assistente social. Quando ela aceita, quando a assistente social não aceita, que tem umas que não aceitam, daí ela faz sozinha, assim. Mas sempre fez visita. Mas daí Tem vez já que conheci a o assistente social. juiz, tem Já vez que o conheci a juiz assistente social também nomeia que os não faz dois, visita. tem vez que o Aham, juiz nomeia os dois períodos ao mesmo tempo, o social e sim, o aham, período social e o psicológico. sim. Gente, se tiver algum psicólogo aqui, gente, nessa live, por favor, se manifeste. É, Eu até é uma gostaria de curiosidade minha, saber assim. Até a uma curiosidade opinião, minha. Porque até na né, em época que relação. eu me cadastrei, até a pessoa falou, tipo, ah, porque tu não se cadastra pra tal cidade? Daí eu falei, ah, é muito longe. É muito longe e até o pagamento é muito pouco, assim, pra essa cidade. E o juiz, pelo que eu entendi, assim, o juiz faz bastante nomeações seguidas, assim, bastante mesmo. Só que daí eu falei, é muito longe eu fazer a visita e é muito pouco, não vale a pena. Daí foi onde a pessoa falou, assim, tipo, em 5 anos eu nunca fiz uma visita. Eu só não Nossa, consigo, não muito consigo. corajosa. Se tiver algum É, daí psicólogo no aqui, caso é por psicóloga, favor, né? dá Psicóloga. Daí ela opinião. falou, daí a outra sensação falou que na pandemia, durante a pandemia, o juiz suspendeu as visitas da assistente social também, que a assistente social durante a pandemia poderia fazer as visitas virtual, só durante a pandemia, né? Daí, fora da pandemia, eu acredito que ela fazia as visitas, mas eu não consigo. Durante a pandemia, eu fiz as visitas. E como é que é essa visita virtual? Eu não consigo imaginar a visita virtual. Daí a pessoa mostra a casa e Não, conversa, mas não né? é a Assim, mesma coisa. conversa. Mas eu não consegui. Não Imagina você consegui fazer uma mesmo. entrevista, você tá só tete a tete com a pessoa no celular, você não sabe mais quem está na casa, se alguém interferindo nas respostas dessa pessoa, você não sabe. Mas Eu enfim, não tô julgando, né, quem faz, mas eu é, não... Até, sim, imagina. a gente não julga, mas a gente não considera muito, Eu muito não satisfatório, consigo. não. Ou Não então que consigo. pelo menos a pessoa coloque isso no relatório dela. É interessante, pessoa, interessante, é Certo, importante, coloca, né? Eu não de sei, certo, coloca. fundamental. Mas Pelo eu menos não. fez, ó, devido à pandemia, foi feita uma visita virtual, no entanto, não foi possível averiguar isso, isso e isso, somente isso, por aí vai, que se justifique pelo menos, né? E É, querendo ou não, a eu pessoa sei, também não vai se colocar em risco, né? eu sei que nessa cidade o juiz mesmo autorizou que as visitas fossem virtual por conta da pandemia, né? Mas o juiz, ele quer resposta, né? O sistema de justiça, o que eles querem? Resposta da gente. Só que aí, tudo é resposta. Na maioria, eu até já ouvi dizer, não sei se é uma fala de senso comum, porque tem muitos profissionais da nossa categoria que dizem isso. Aí a Teise, na verdade, chegou aí, psicóloga. Vamos fazer a pergunta para ela, será Thaís, que ela responderia? Thais, eu sempre confundo o nome dela. Faz a pergunta para ela aí, Vanessa, e aí se ela quiser responder, ela responde. Conta para eu ela não aí, sei se Teise, a você está com a Thaís. gente? Thaís, quer dizer. Eu não sei se ela vai saber responder, porque eu não sei se ela chegou a fazer perícia. Não, mas ela Thaís tá daria aí? a opinião dela como psicóloga sobre essa questão. Vamos ver se ela responde aí, se ela está presente, aí a Vamos ver gente se faz ela a pergunta. ouviu. Se ela ouviu, vamos ver se ela vai responder. Ah, ela está aí. Ah, Pergunta para tá. ela, Vanessa, o que ela acha sobre essa questão aí? Tá. Thaís, tô neste mundo. Não, Thaís, a gente tava conversando que. Eu tava conversando com uma psicóloga uma vez, no ano passado, que ela disse que em 5 anos de. Que ela é perita, ela nunca fez uma visita. Quanto perita, ela nunca fez uma visita na residência da pessoa. Daí a gente queria saber a tua opinião, assim. Se tu conseguiria fazer isso, se tu já fez isso, como que é, assim. Porque não só na época da pandemia, assim, 5 anos de como perita, ela nunca fez uma visita domiciliar. Daí eu não sei se... Porque pra gente, quanto assistente social, é diferente, né? Porque assistente social, eu acredito que a assistente social tem que ir na casa, é diferente. Agora o psicólogo eu não sei, não sei. Se pro Vamos fazer psicólogo o faz seguinte, diferença em fazer a visita ou não. Não vamos sei, não me... adicionar ela. Thaís, Ah, peraí, Thaís, você aceita responder essa pergunta para nós aqui ao vivo? a Ou gente você responde aí precisa. no chat e a gente lê? Você que manda. Enquanto É, isso, essa a psicóloga gente disse que vai. chama, que marca na clínica. E, tipo assim, independente de onde a pessoa mora. Por exemplo, ela mora numa cidade. Eu esqueci o nome da cidade que ela mora, mas é mais assim no oeste, mas eu não sei o nome da cidade. E se a pessoa é de Floripa, ela faz a pessoa ir até lá. Entendeu? Ela marca na clínica dela e faz a pessoa ir até lá. Tá certo.
Bom, a Thaís está descabelada, então prepara uma resposta aí pra gente sobre isso, Thaís, fazendo um favor. Estamos pegando Bota você para filtro, isso. guria. Bota um filtro. Se você não quiser Eu entrar, nem e aí a pentei gente meu vai ler cabelo. aqui. Bom, enquanto a Thaís vai respondendo aí, vai decidindo se ela vai botar filtro, se ela não vai, para poder responder, vamos nós aqui. Outros exemplos aí, até baseado na pergunta que foi feita para a gente, na caixinha de pergunta. Agora ela vai responder. Bom, antes de eu chamar ela, vamos falar sobre um outro tema rapidinho aqui, que foi encontrado também nos relatórios. Aí a gente chama ela e continua. Juízo de valor, já viu muito, Vanessa? Essas críticas, falas mais preconceituosas, de achismo, de senso comum, de assistentes sociais nos relatórios e pareceres, nos laudos. Já viu muito achismo? Não entendi como? Então, juízo de valor, por exemplo, você já viu alguns relatórios onde o assistente social mais condena o usuário do que garante direitos? Está descascando aí, descascando. Não fala, não é um relatório nada protetivo, é totalmente mesmo de juízo de valor. Eu quero ferrar esse usuário, vamos colocar dessa forma. Já viu? Já, bastante. Uhum. Dá um exemplozinho pra gente aí, que eu vou dar um outro exemplo de relatório que eu fiz já. Assim, eu já ia falar, até eu na raiva. Então fala! Assim, exemplo, eu nem lembro, assim, mas tipo, mais um sócio educativo, né? Na raiva eu já fiz vários. Nossa. Então, já fiz vários. Meu Deus. Você colocou várias vezes lá o depoimento do adolescente na íntegra, de que ele realmente cometeu o ato e não está nem um pouco arrependido? Não. Que ele não está arrependido, já coloquei. Todas as letras, assim. Mas o depoimento na íntegra, não. Mas que não está arrependido já, várias vezes. Não tem nem como, né? Porque tem uns que realmente falam com todas as letras, então não tem nem como. Então, aí a gente não adivinha. Aí eu já acho que a gente não é bom. Vou falar eu, assim, o que eu considero aí dessas pesquisas que eu fiz. Eu já considero que aí a gente colocar assim no sentido da desaprovação do ato operacional e deixar para o psicólogo fazer. Que a gente sai da questão exatamente social. A gente sai do que compete a nós. Eu coloco no PIA, né? Daí no PIA, como a gente faz em equipe... Já foi sentenciado. No caso, já foi sentenciado. Não. Que a gente faz aqui, a gente faz o PIA. Aqui a gente faz o PIA no... Não, você está falando do PIA depois que o adolescente já foi sentenciado. Pegou a medida, no mínimo 6 meses, e pronto, vamos trabalhar. Não. Aqui a gente faz o PIA ainda no provisório ainda. Aí vocês não fazem. Antes dos 45 dias? Uhum. Então, a gente, na verdade, eles, né, que não trabalham mais lá, né? Eles aproveitam o modelo do PIA, que é o relatório inicial, depois que foi sentenciado, que é realmente a medida no mínimo 6 meses, e também no caso da internação, aquela de 3 meses, como é que é o nome daquela internação mesmo? É a sanção, internação-sanção. Aí sim tem-se um PIA, mas enquanto antes da sentença, não. É porque você não vai trabalhar com o indivíduo, né? Não vai trabalhar com ele ali. Entende que ele possa sair. Mas enfim, já fiz muito também, não só em medida socioeducativa, mas também trabalhando no CREAS. No CREAS, descascando o usuário, que a família não aderiu, mas sem fazer uma análise ampla da realidade. Por que não aderiu ao acompanhamento? Então, só foi, mora lá no Cafundó do Judas, por exemplo, não tem nem condições de transporte para vir para o atendimento, haja vista que o centro, no caso o CREAS, era no centro da cidade. Como é que você vai descascar o usuário sem conhecer a realidade dele? É um exemplo de juízo de valor. E a gente faz e não percebe. Vamos então chamar a Thaís, quer dizer, para poder conversar com a gente, vai responder essa questão aí do profissional de psicologia. E a gente mandei o convite para ela, ver se ela aceita. O Instagram tá meio... agora deu tempo para entrar. Aposto que acabou de sair da academia, gente. Aposto, chegou agora da academia, eu tava na bicicleta. Eu cheguei do trabalho mesmo. Oi, meu Deus, tá no batente, nós aqui, ó. Batendo papo com a galera. Que prazer, meu Deus, fazer parte dessa live com vocês. Nossa. Ainda bem que não tem cheiro, né? As pessoas vêm da labuta. Alguém tem que trabalhar aqui, né, Thaís? Alguém tem que trabalhar, fazer jus, né? Sobrou de férias, graças a Deus.
Thaís, fala pra gente então aí, essa questão aí que a Vanessa colocou, o que você acha disso? O que tu acha disso, guria? Como é que é mesmo a pergunta? Se para vocês, psicólogos, também faz a diferença a visita domiciliar ou não, se vocês têm que fazer a visita ou não. Assim, tem que fazer, não, né? Mas eu acredito, e a minha conduta é sempre fazer a visita, né? Eu faço, geralmente, para o juiz a avaliação para adoção, né? Que o fórum lá da minha cidade, no caso, não tenha o psicólogo, então ele acaba passando para nós, né? E eu acabo fazendo essa pela magnitude do assunto, para viabilizar, para ser mais rápido, né? A questão da adoção. A visita em loco, ela é muito importante, porque tu vai pegar a realidade da pessoa, né? Mas eu conheço também profissionais que fazem no consultório, que chamam, que aplicam testes, né? Até hoje, eu estava trocando uma ideia com um perito de um caso que nós acompanhamos como psicossocial da rede de atendimento de proteção, uma questão de alienação parental, e a família foi até o consultório dele, né? Ele fez ali a avaliação dele, aplicou testes e tudo mais. Só que daí essa parte da realidade, do convívio comunitário, ele pergunta daí para a rede, né? Mas o ideal né, eu acredito, eu defendo que é a visita domiciliar. Eu acho que tem que ser feito, porque tu vai conhecer a pessoa ali, né? Eu brinco nua e crua, né? Porque no consultório ela pode omitir muita coisa. Não que ela não vá omitir numa visita domiciliar, né? Ela também... Mas a realidade muda, né? A verdade muda, porque tu estás ali vendo, né? E a gente também avalia a questão da conduta, do comportamento, da expressão, se tá, né? Tipo, enfim, né? A gente tem várias técnicas de observação também. E dentro de um consultório, tu tá ali muito fechadinho, né? Mas eu defendo que eu vejo assim a perícia psicológica, lógico, ela vai muito mais para a questão psicológica, comportamental, emocional da pessoa. Mas o social dela também influencia, né? E imagina vocês da área social não fazer uma visita, só chamar no consultório também, né? Lógico que vocês descrevem, a casa é de alvenaria, tem 3 quartos, enfim. Mas isso a gente também pode colocar, porque às vezes aquele espaço interfere também na rotina, né? A pessoa às vezes não gosta do local onde ela mora, enfim, várias questões, né? Mas eu acho que, eu acredito, né, que a visita em loco ela é de suma importância, né? Tanto para a perícia psicológica quanto para social, enfim. Não só para perícia, para qualquer espaço socioocupacional que a gente tiver, né, Thaís? Qualquer lugar que a gente tiver de trabalho é importante. Exatamente. E não só avaliar a moradia, mas o território também, né? Quais são os equipamentos públicos que tem ali naquela localidade? Se tem projetos sociais ali naquela localidade. Exatamente. Estou falando assim no sentido amplo, né? Nem falo pela moradia. Moradia, assim, até parte mais para assistência social mesmo, mais na nossa área. Mas a psicóloga tá na casa da pessoa, ela consegue ver muito mais coisa do que se chamar no consultório, né? Sim, às vezes... Principalmente lidando com criança, eu acredito. Não foi uma perícia, né? Mas a gente acaba fazendo, entre aspas, né? Quando a gente vai fazer uma visita no psicossocial, tu avalia tudo, né? E eu lembro que uma visita que eu fiz, juntamente com uma assistente social, para uma questão de família acolhedora, as fotos que tinha no quarto do casal, elas levantaram botaram uma pulga atrás da orelha, sabe? Então, assim, são detalhes, né? São os detalhes. E lá se a gente tivesse chamado no consultório, numa sala, tu não levantaria essa questão, porque a pessoa não vai descrever como é que é a casa dela,
né? E são os pequenos detalhes que a gente vai pegando, né? E é uma coisa que eu como assistente social, já não iria, né, perceber. É uma coisa que a psicóloga já iria perceber, né? Um detalhe de uma foto. Eu Muito vejo bom. que realmente dessa visita, né? Como a gente estava falando, tanto no atendimento de rede quanto numa perícia, né? Porque a pessoa ela vai estar mais confortável em casa, sentada no sofá dela, conversando contigo, do que numa sala, numa mesa, eu aqui, a mesa ali, tipo, já bloqueando o contato, já tem algo entre nós, né? E ela do outro lado da mesa, tem isso também, né? Ela se sente mais à vontade também, né? É isso aí, gurias. Muito bom, muito bom. Isso aí, ambas as profissões. É importante, sim, a visita domiciliar, essa intervenção em bloco. Muito bom. Continua com a gente aqui, Thaís? Continua? Você quer tomar o seu banhozinho? O que você quer fazer? Eu não Oi? quero atrapalhar vocês. Oi? Eu não quero atrapalhar você. Quer atrapalhar, meu amor? Você é muito bem-vindo, você sabe disso. Eu Você só sai... convivo com 3 assistentes sociais diariamente, né? Então agora, né, para você finalizar o seu dia, você vai finalizar agora com mais 2 assistentes sociais. Então você fica aí com a gente, tá? Tá bom. Então vamos lá, continuando. Inclusive, ela tá me devendo ainda, né? Tá me devendo Devendo o quê, gente? Em rede nacional, não, né? Eu não sei se não sei se ela tá devendo pra mim ou eu tô devendo pra ela, mas enfim, a gente tá se devendo um passeio, alguma coisa. Oh, que legal! Que máximo, gente. Ai, meu Deus. Network virando amizade. Isso é uma coisa A gente muito tem uma linda. adolescente em comum, né? A gente tem que se reunir pra falar desse guri. Oh, meu Deus. Do trabalho de vocês? De onde vocês atuaram? Ela passou Que pra mim legal. herança. Na verdade, ele entrou conosco, né, na nossa unidade e acabou sendo transferido para a unidade dela. Herança? Vai Nossa, ficar que um bom massa. tempo. De sócio educativo. Então, por favor, gente, sai logo, vai tomar uma cervejinha de vocês. Não sei se vocês ambas bebem, enfim, tomar um chá que seja. Vamos, né, estreitar os laços aí, que é muito importante. Dentro e fora do trabalho. Bom, para a gente continuando, já estamos nos 10 minutinhos finais aí da nossa live agora. Vou continuar falando sobre outras questões, Vanessa, que também você quer colocar algumas outras coisas que você viu em alguns processos. Eu posso dar continuidade aqui a outras atividades, ações errôneas equivocadas aqui. Muitos relatórios, não sei se você observou, nos documentos que você viu, enfim, não sei se a Thaís também compartilha isso daí, mas é mais para o serviço social, talvez. Muitos relatórios com ausência de contato com a rede de apoio, seja por visita institucional, ou seja por visita, ou melhor, por contato mesmo, né, via telefone, né? É um recurso que a gente muito utiliza na nossa prática. Você viu muitos também, ou nos processos que você analisa, que você pesquisa, que você lê? Bastante. Os assistentes sociais estão esquecendo de trabalhar, vamos colocar assim, entre aspas. Pois é. E como eu falei anteriormente, né, de um processo onde a juíza falou, tem 3 anos que está aqui e até hoje não foi feito nenhum estudo social sobre esse caso. Muito sério, muito grave. Outra coisa mas também... Mas esses processos que tu fala é processo do judiciário? Sim, da vara da infância. Mas é que o juiz não pede, né? Mas, então, aí que tá. Bom, pelo menos no município, onde foi realizada essa pesquisa, o Ministério Público tem muita mania de pedir. Infelizmente, foi o que a gente colocou. Sobre essa questão de sobrecarga de trabalho para as equipes, né, do SUAS. Então, aí também pede para a equipe multidisciplinar também. Então, é o tempo todo, estudo social, estudo social, estudo social. Ali, em nenhum momento foi feito. E o relatório que foi produzido, que foi pedido, muito fraco de informações. Muito fraco. Deixando muito a desejar. Então, isso que eu falo, realmente, dessa ausência de contato entre as partes. E você vê que é um contato, uma ausência de contato tão grande entre as partes, que em alguns momentos também é encontrado em relatório, isso também trazendo para a nossa realidade, gente, a questão da ausência de diálogo intersetorial. O que seria esse diálogo intersetorial? Tá, por vezes a rede de apoio tem tempo de conversar?
tem tempo de fazer o estudo de caso, que é o que deveria acontecer entre todas as políticas? Mas aí isso aí é somado também à sobrecarga dos profissionais, né? Daí é os profissionais cansados, soma tudo isso. Pois é, só que aí essa ineficácia das políticas públicas acaba refletindo em quem? No usuário. Dependendo de um caso, vamos colocar um caso aí, que é uma discussão muito ampla, eu estou puxando sardinha pelo que eu estou pesquisando, que é a violência sexual. E aí tem a questão, né, da escuta especializada, depoimento especial, que está ainda recente. Vamos falar da nossa realidade atual. Muitas intervenções repetidas, sempre a mesma coisa. E aí isso acaba praticando o que em relação a essas crianças e adolescentes? A tão falada revitimização. A tão falada violência institucional. Exatamente. Tem visto muito isso, Tei? Não sei se, bom, geralmente quando chega para os CRES tem alguns relatórios também. Não sei se o Ministério Público tem o hábito de encaminhar o processo, enfim. Mas você tem visto muito isso, essa repetição de informações, de intervenções? Sim, eu vou falar até com verdade. Eu pego bastante ali hoje o sistema é o EPROC, então quando tu é vinculado no processo, tu tens o processo todo na íntegra ali, né? E ver assim, processo que está desenrolando desde 2019, 2020, às vezes tem um estudo social, tem uma avaliação psicológica das partes, e quando tem, é justamente essa tua fala, né? Tu vais ler o parecer ali, o laudo, e não tem aquela vinculação com a rede, não tem a troca de informação com a rede. Poxa, aquela família às vezes é assistida pela rede do município, sei lá, há 5 anos, há 4 anos, até estourar um processo judicial, né? E não tem essa troca de informação, né? Muitas vezes não tem a troca de informação no dia a dia, da própria rede, saúde, educação, social, né? Então, para um relatório que vai subsidiar a decisão do juiz, é importante, né, saberem o que aconteceu. Porque é aquilo que a gente fala, o usuário ele manipula nós profissionais, né? E nós temos que estar ligados aos detalhes, porque eles vão contar ali historinha, alguma situação, tem uns que realmente chegam e falam realmente a história, a verdade deles, mas é muito complicado, é muito delicado isso, né? E aí, promover esse diálogo intestorial tem que partir de alguém, né? Então, que parte de nós. Parta. Se pede muito reuniões de rede mensais no município, né? Sim, por aqui também. Até um fato dessa semana, começamos ontem, né? O próprio Ministério Público, quando fez a moção, eles já pediram para que o perito entrasse em contato com a rede de atendimento para pegar mais informações sobre o caso. Nossa! Porque, como nós somos um município pequeno, a gente tem essa liberdade de conversa com o MP e às vezes com o judiciário. Então, a gente coloca da importância que é, porque às vezes o juiz nomeia o perito, mas ele não sabe nada daquela família, só vai saber o que a família vai trazer para ele, né? E é como a gente comentou, a família vai levar aquilo que não vá colocar ela num mau lençol no processo, porque eles são espertos, né, nessa questão. Olha, eu parabenizo muito quem trabalha com perícia, como eu falei para ela, você chegou para agora, infelizmente no Espírito Santo não tem banco de peritos, então não tive a oportunidade de atuar, mas eu admiro muito quem tem, né, esse fazer profissional, essa atuação no momento, porque não é fácil não. Olívia, não é fácil não. Vejo que isso é a nível nacional e é muito judiciário colocando as demandas judiciais para o próprio CREAS e para o próprio CRAS. Não tem a equipe psicossocial completa no fórum, né? Então ele designa para o profissional do CRAS. E às vezes, eu vou falar por mim, né? O que eu sinto. Às vezes o profissional ele tem medo de dizer não para o juiz.
Mas não é o dizer não, é explicar, é colocar um ofício para ele. E lá no SUAS a gente não faz diagnóstico, a gente não faz psicoterapia, né? O SUAS é diferente. E quando eu entrei atrás da idade, ele montava essas demandas. Nós sentamos, né? Relatamos um ofício, depois conversamos, depois ele parou de mandar essas demandas mais da avaliação psicológica, porque eu não faço avaliação dentro de casa. E se eu for denunciada, eu posso perder meu CRP. Não é algo sério, é questão de ética profissional. Graças a Deus ele compreendeu, né? E seria compreender-se? Aí vamos tocar. Vocês iam continuar respondendo. Porque às vezes eles não sabem mesmo, né? Tem o advogado do município, porque assim, eu não estou me negando a fazer. É que realmente aonde eu estou eu não posso fazer. Né? Então, me contrate como perita, né? Ou contrato perito, enfim. Porque assim, eu não sou paga pelo judiciário para fazer. E toda a informação da avaliação, ele pode ter com a psicóloga clínica que trabalha no SUS, atendendo essa família, né? Porque se ela é atendida na assistência social, quase que automaticamente ela está sendo atendida na saúde, na educação, né? Ela circula na rede de atendimento, né? Peraí, essa última parte eu não entendi. Aí você pega. Peraí, Thaís. Essa última parte eu não entendi. Você falou que ela é atendida nos outros. Você está falando o quê? Para ele pedir relatório para os outros? Do usuário, da família. Informações a respeito? Você quer dizer isso? E é o que eles mais fazem. O Ministério Público adora fazer isso aí. Nossa senhora, coitado do pessoal, tá? E é direto, toda hora. Infelizmente. Bom, eu acho um retrabalho também. Mas o que muito aconteceu também que eu vi são os próprios profissionais, por exemplo, eu já fiz muito isso. Vou falar, meu passado me condena, estou nem aí, é verdade, agora é aprendizado. Eu trabalhando no CRES, solicitação que eu adorava receber, porque o meu sonho era trabalhar exatamente no judiciário, vara da infância, então eu fico doida. Então, assim, algumas coisas eu respondia. Na verdade, mais que pedir estudo social, né? Processo de guarda, essas coisas eu nunca peguei, não, e realmente seria estranho. Mas por desconhecimento da informação é capaz de eu ter respondido ainda. Mas enfim. E aí, por vezes, eu mesma pedia relatório das outras políticas públicas. Sendo que depois o Ministério Público também ia pedir. Eles pedem o tempo todo. É porque a gente não tem acesso ao processo. Mas o pessoal, o tempo todo, de um caso só, é mensal, envio de relatório através de determinação judicial. E o que eu acho um absurdo. Que eu acho um verdadeiro absurdo. Mas é o que muito acontece, a sobrecarga de trabalho para todo mundo, como a gente vem evidenciando aqui, é a ausência de concurso público que não tem, e aí você já tem que fazer a sua atribuição e ainda tem que fazer a atribuição do outro. Então, assim, é realmente bastante complicado. O que eu percebo, pelo menos dentro do SUAS, é a desinformação dos próprios profissionais, das suas atribuições dentro daquele ambiente que ela está trabalhando, né? Então, fica até de alerta, porque se houver uma denúncia, tu vai responder, porque ali não é a tua função, né? Lógico que a gente faz muitas coisas que não estão nas nossas funções no dia a dia, né? Mas especificamente essa questão de perícia dentro de um CRAS, de um CREAS, não pode, né? E a gente está amparado por lei. Tem as resoluções do TRP, né? Tem a própria resolução da própria justiça, né? Do psicólogo jurídico, né? E ali a gente é um psicólogo social, né? Então, tem a diferença, né? Ok. Bom, gente, para a gente finalizando, vamos para as duas perguntas finais. Primeiro, vamos falar um pouquinho, porque a gente sabe que o laudo social vai servir de prova no processo. E creio eu que psicologia, da mesma forma que o serviço social, as nossas intervenções em nenhuma hipótese podem ser relacionadas à prova judicial. Mas o laudo, o trabalho do perito, é exatamente essa função. Querendo ou não, é o que vai acontecer. Como é que você se sente, Vanessa, em relação ao fato da sua intervenção servir como prova no processo? Ai, maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso.
Eu não sei te responder. Pega um caso assim, Porque- que tá dando 28 segundos restantes. Então que agora a live tem 1 hora de duração. Sério. Então tá, deixa eu... Vou salvar essa daqui e aí você vai voltar para responder essa pergunta e uma outra pergunta. Aguenta aí, não sabia que o Instagram agora estava tão chatinho.